Olá a todos. Resolvi fazer essa videoaula para ficar mais claro, né, essa ideia da passagem do roteiro para o desenho. Surgiram algumas dúvidas, né, de acordo com alguns relatos na nossa, nos nossos chats, né, na sala de bate-papo do Teams, e eu resolvi fazer a videoaula em cima do slide, do PowerPoint. Né? Então, cada imagem, né, que eu vou passando aqui, eu vou explicar. Aqui, essa primeira é a capa, né, finalmente HQ, e o finalmente HQ é como se fosse a fala de vocês, né, por causa dessa ansiedade, né, que gira em torno da de querer desenhar, né, direto, sem fazer o roteiro bem elaborado. Então, é meio que uma brincadeira com a fala de vocês. Né? Então, chegou a hora da história, do desenho, da história em quadrinhos. Isso foi um processo, né, o processo final do projeto. Seria o último estágio, seria a história em quadrinhos, e dentro da história em quadrinhos tem vários outros estágios. E esse projeto ele foi chamado de Uma Breve História do Ano 2020, por motivos óbvios, né? Óbvios, né? Porque a gente tem passado aí por momentos diferentes, difíceis, né? E a gente resolveu fazer, né, segundo alguns pedidos, né, até de alunos, né, fazer uma história que tivesse a ver com isso. Tá? Bem, então assim, é só mais uma introdução porquê desse título, mas vamos então ao slide, que o slide vai explicar passo a passo dessa produção. Bem, o primeiro passo aqui, né, seria a ambientação dos quadros. Entenda a ambientação como você pensar numa cena, e essa cena ela tem que ter características específicas que vão determinar uma sensação daquele ambiente. Por exemplo, se você está falando de um ambiente, vamos citar o mais simples aqui de fazer, de terror, por exemplo, de pensar, de fazer não, mas é o mais simples de entender, né, como exemplo. Então, pensando em terror, então eu vou criar um ambiente escuro, né, em sombras, ah, úmido. Então geralmente tem uma goteira, uma parede com mofo, né, com água vazando. As pessoas entram, já estão pisando dentro da água, então isso dá um desconforto. E os filmes de terror, eles trabalham muito em cima disso. Tá? Então, a ambientação seria isso. Então, se você pensa num filme, né, seria a filmagem nesse espaço. E quando eu falo de ambientação dos quadros, eu estou falando de fazer este cenário que passe essa sensação. E a gente chamou, eu até falei num outro vídeo aí, numa videoaula, sobre atmosferas, né? Clima, né? Não clima de temperatura, de calor, quente ou frio, não. Falando de clima de percepção, né? Assim, de medo, de suspense, né? Ou uma história romântica, enfim, né? Então, assim, essa atmosfera do que eu estou falando. Então, a ambientação serve para isso, para criar esse clima de suspense, de terror, ou de um filme romântico, de uma história romântica. Tá? Ou seja, qualquer gênero, tá? Centenas de gêneros, mas então, só para você ter uma ideia. Bem, então, o que eu vou fazer? Vamos fazer aqui, vamos seguir passo a passo, né, do slide, para ficar fácil de entender. Então, eu vou lendo e explicando. Tá? Então, o primeiro item, né, então, para cada situação, um quadro específico deve ser usado. Aqui acho que está claro, né? Então, vou fazer um prédio, eu tenho um quadro para fazer um prédio. Vou fazer uma paisagem, eu tenho um quadro específico para isso. Certo, né? Se tiver dúvida, depois você pergunta. Divida as cenas em ambientes e pense num quadro adequado a tal cena. Então, eu até separei aqui porque ficou junto essa palavra, então deixa eu ler de novo. Divida as cenas em ambientes e pense num quadro adequado a tal cena. Então, essa adequação, né,
de cenas, aliás, essa divisão de cenas em ambientes é interessante para você, quando você está elaborando a sequência da história, né? Então, você está elaborando uma sequência de história, então você vai dividindo, né, os acontecimentos, né? Então, cada cena e ambiente, você vai pensando isso os quadros adequados a isso. Então, por exemplo, se existe uma sequência de um carro numa avenida, então ele está indo reto naquela avenida e de repente ele vê um obstáculo e ele tem que desviar. Isso aí a gente está pensando, né? Está escrevendo. Vamos lá, escrevi isso tudo aí. Como eu represento isso em quadro? Então eu vou ter um quadro para representar aquele carro numa via, né? numa grande avenida, e aí depois um segundo quadro, o obstáculo que ele vai ter que desviar, e um terceiro quadro para onde ele entrou. Então eu dividi a cena em ambientes, né? Então cada ambiente é uma rua, uma avenida, ou no caso esse ambiente pode mudar de acordo com a história. Então assim, talvez ele desviou porque viu um ambiente diferente, então um ambiente que possa ser perigoso, né? Ele percebeu que é perigoso ali e ele desvia. Tá? Então você tem que pensar nesse quadro, né? Adequado a tal cena, né? Então cada cena tem um quadro adequado. Se você for fazer o rosto de uma pessoa, por exemplo, é um quadro específico, não vai fazer um quadro igual para todas as cenas, tá? Então, se for fazer uma montanha, é um quadro específico. Então, tem que adequar esse quadro à cena. A ideia é mais ou menos essa. Terceiro item aqui. Antes de partir para a arte final, faça alguns esboços a fim de organizar suas ideias. Então, essa arte final, no caso aqui a lápis, tá? Então, nunca faça isso caneta, principalmente nesse estágio que a gente está, né, que vocês estão conhecendo, né, o processo de produção de história em quadrinhos. Então, caneta é uma coisa muito sofisticada, então é para quem já está já num nível mais avançado. Então, vamos deixar isso para depois. A gente pode até fazer como experiência, mas para fazer essa história, vamos fazer primeiro a lápis, depois a gente pensa na caneta, na tinta, né, que eles chamam. Então, você precisa fazer antes disso tudo, né, da arte final. Eu estou até antecipando aqui, né? Na verdade, eu estou chamando a atenção para fazer o esboço, né? Então, antes de fazer a arte final, que não necessariamente é a caneta, pode ser a lápis, você tem que criar um esboço antes, né? Então, esse esboço eu chamo de thumbnail, né? Thumbnail são aqueles quadrinhos, deixa eu fazer aqui, são os quadrinhos, aqui uma folha, né? Estou com o mouse, então fica difícil de desenhar. E cada quadro aqui, ó, dentro, é um esboço, né? Quer dizer, eu quero uma sequência de quadros, 2 quadros pequenos, um retângulo, né? Um retangular, aí uma sequência de quadros menores aqui, talvez para botar uma cena, uma ação, né? Quanto mais eu divido aqui, mais rápido seria a ação, né? Mais fragmentado. Quanto menos quadro, mais lento é a ação, tá? Então isso é importante você lembrar. Então isso aqui é chamado de thumbnail, né? É o termo, né, que se usa técnico para isso, né? Que thumbnail são esses quadrinhos, né? São esses azulejos, retângulos aqui. Tá? Então no esboço se concentre em definir apenas os ambientes. Então aqui é importante que você pense que se aqui é uma cidade, né? Se aqui é a mesma cidade ou se é uma montanha, se aqui é uma paisagem diferente, né? Então você vai pensando nessas divisões aqui. Obviamente você pode fazer até o personagem aqui aparecendo numa cena ou outra, mas você não vai se preocupar com detalhamento de roupa, tá? Isso é uma outra coisa, criação de personagem. Na criação do personagem, aí sim você vai fazer só o personagem separado, né? Então essa criação não é agora. Tá? Voltei aqui o slide sem querer. Então, nesse espaço aqui do thumbnail, você vai pensar apenas nos ambientes. Tá? Vou deixar aqui, depois eu apago. Aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto item, a cada quadro desenhado, releia o roteiro e observe se está adequado às imagens ao texto. Bem, isso é o processo de produção, né?
para saber se está certo, você tem que voltar. É a checagem, é a prova dos 9, né? Então, assim, você tem que ler, né, e ver se o que você desenhou tem a ver com o que você escreveu. Tá? Isso acontece às vezes, tá? Já aconteceu de o aluno escrever uma coisa, talvez na hora de desenhar ele viu que ia ficar difícil e desenhou outra coisa. Não, não é assim, tá? Então, roteiro e imagem tem que ter relação. Caso você, professor, é porque eu pensei na história, numa outra história depois, tudo bem, mas você tem que escrever outro roteiro, então. Tá? Então, assim, o roteiro, ele tem uma história a ser seguida, né? Uma história em quadrinhos a ser seguida. Se você pensou em uma outra coisa, você tem que criar um novo roteiro, pelo menos naquela parte. Por exemplo, você quer mudar só a segunda página? Tá, reescreva a segunda página. Então, não pode se adequar ali, se adaptar, dar um jeitinho ali no desenho, não, porque não é assim que funciona. Tá? Senão você se perde, aí ninguém vai entender nada, aí eu não tenho como avaliar. Como é que eu vou avaliar se você fez um roteiro correto e compreendeu o roteiro e conseguiu passar o roteiro para HQ? Se você mudou completamente, tá? Então tem que ter parâmetros, tá bom? Bem, enfim, né, isso aqui é a regra do jogo, né? Bem, e aquela nosso mantra aqui, né? Sem pressa, né? Arte não é uma corrida de 100 metros. Não é quem termina primeiro que é o melhor. Não tem nada a ver isso. Nem quem termina primeiro, nem quem termina por último. Isso não significa nada. Não é o tempo que vai definir o bom trabalho, né? Quem vai definir o bom trabalho é o trabalho. Né? Você levou um ano, tem trabalho de história em quadrinhos que levaram, sei lá, levou 30 dias e tem trabalho que levou 7 anos. Então, assim, qual que é o melhor? Então, não é por aí, tá bom? Bem, então, definido isso, essa coisa do tempo, do capricho, sem pressa, vamos aqui, ambiente externo. Ambientação dos quadros. Rua, bairro, cidade, país, planeta, etc. Ambiente externo é tudo que está fora, né? Então, eu vou falar aqui do ambiente interno também, que é o que está dentro, tá? Então, esse ambiente externo é tudo que está fora. Então, quando você define uma história, você tem que pensar nisso, dentro e fora. Por quê? Quando você vai criar a ambientação dos quadros, né, que é a parte aqui que fala da ambientação, né, então quando você vai criar isso, né, a ambientação dos quadros, você tem que saber se você está fazendo o ambiente fora ou de dentro. Vai mudar a luz, vai mudar a decoração, vai mudar a relação do personagem com o ambiente. Né? Então, se ele está na rua é uma coisa, se ele está dentro de casa é outra coisa. Então, ele vai reagir de forma diferente, tá bom? Então, é importante que você preste atenção nisso. Então, você vai definir, né, o que é, né, aonde a história se passa, se desenrola, e vai fazer o seguinte. Então, eu vou botar aqui minha canetinha aqui de novo. Fazer mais um quadro. E eu vou fazer o seguinte, um quadro ocupando a largura da página. A largura da página é de uma ponta a outra. Só que na altura ele vai ter só 1/3. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, essa página, na verdade, eu vou dividir por 3. Então, está aqui. 1/3. Tá? Então, o quadro ocupando a largura da página, toda a largura, e 1/3 na sua altura. Por que eu estou falando isso? Né? São modos de fazer o ambiente externo. Então, uma das formas de fazer o ambiente externo é essa. Eu criar, né, deixando a margem aqui, né, e criar esse quadro nesse formato. Qual é o outro formato de quadro aqui? O quadro ocupando a largura da página, igual, só que na altura ele não tem 1/3, ele tem metade, né, 1/2. Então, deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Ele vai ter a metade. Que metade é essa aqui? Ó? Metade da folha. Então, a metade da folha é mais ou menos aqui. Ó. Se 1/3 é aqui, ó, então a metade é mais ou menos aqui. Só lembrando, tá? Eu estou fazendo aqui com o mouse. Mas mesmo assim, eu estou dando o exemplo do thumbnail. Então, o thumbnail não precisa ser feito com régua, não. Você pode até fazer por capricho, mas na verdade o thumbnail é só para você realmente organizar a ideia. Então, eu quero esse primeiro quadro desse tamanho. Então, você já organizou a sua ideia, né? Você já sabe o que você vai fazer. E os outros quadros eu vou colocar 3 quadros seguidos. Então, você já sabe o que vai fazer. Tá? Então,
Vamos pensar nesse segundo quadro aqui, então. É um quadro que ele ocupa a largura da página e ele tem, na altura dele, a metade. Tá? Sabendo que essa página tem 29,7 por 21. Então, ele vai pegar metade, vai pegar mais ou menos 14 centímetros, fazendo desconto aqui da margem, né? Então 14, 13 centímetros, depende de quanto ele vai ficar internamente. E na largura é a mesma coisa, você tira aqui 2 centímetros, vai ficar com 19, dá 9, 9, 18, 9,5. Então 9,5 se fosse a metade, né? Então aqui no caso ele vai ficar com 19 de largura, tá bom? Bem, e o último exemplo aqui. O último exemplo seria o quadro ocupando toda a página. Então você vai fazer o desenho, só a margem, estou deixando aquela margem, e vai fazer um desenho em toda essa página aqui. Não é para fazer a história inteira sim, tá? Então isso aqui é um caso excepcional, específico, para quando você quando você precisa mostrar uma cidade muito grande, ou quer colocar vários planetas, né, no espaço ali. Então, assim, para casos específicos, né? Vai botar a rua, o bairro, não precisa disso. Até pode ser, né? Pode ser, se vai mostrar uma rua muito longa, mas não é para ficar fazendo isso em todos os quadros, tá? Isso aqui é uma exceção à regra, quando você usa a página inteira. Senão não é história em quadrinhos, né? Ok? Então vamos lá. Agora eu vou passar para o próximo aqui. Agora eu vou falar de ambiente interno, né? Os ambientes internos, que são quartos, sala de aula, supermercado, shopping, sala de aula, né? Então, pode ser uma sala, né, da casa de vocês, o quarto, uma cozinha, um banheiro, onde o personagem estiver. Então, aí é quando você passa no ambiente interno. A diferença também é quando você está no ambiente externo, o ambiente externo aparece outros personagens, ou personagens não tão importantes, não, personagens que aparecem na história como se fossem aqueles figurantes, né? O cara passando, atravessando a rua, outro cara entregando pizza de moto, passando de bicicleta, criança brincando no parquinho. Não tem nada a ver com a história, né? Ou tem a ver, mas assim, não é o personagem principal, né? Mas o protagonista, mas aparece no ambiente externo, né? No ambiente externo. Agora, no ambiente interno, normalmente o personagem está com o personagem que aparece é o personagem principal, porque por que você vai mostrar um ambiente interno daquilo que não tem importância na história, né? Então, assim, você mostra o ambiente interno da casa do personagem, do lugar que o personagem frequenta, onde o personagem o protagonista está frequentando. Então, uma das características do ambiente interno é essa, né? O personagem ele aparece sempre em primeiro plano, né? Está mais próximo porque o ambiente é menor. Tá? Então, esses são detalhes que vocês têm que observar quando você estiver fazendo aqui a história. Então, vou fazer mais um exemplo aqui, ó, sua folha. Ok. E aqui eu tenho o quadro ocupando metade da folha. Então, metade da folha. Ok. E na largura ele tem metade e na altura ele tem 1/3. Beleza, então se tem 1/3 já fiz aqui, ó, dividido por 3. 1, 2, 3. 1/3. Então 1/3 é aqui, ó. É a terça parte, mais ou menos, né? Lembra que eu estou fazendo de mouse, tá? Então é isso aqui, mais ou menos. Então 1/3. Por que eu fiz isso aqui? Porque aqui, ó, o personagem vai aparecer Opa, ficou esquisito esse personagem. Tá bom. Mouse é fogo, mouse não dá para desenhar não. Beleza? Então assim, faz de conta, né? Faz de conta que ele está bonitinho. Então aqui está o personagem aqui. Então, normalmente no quadro interno, né, nos ambientes internos, ele aparece em primeiro plano, né? Ou no máximo assim, o corpo inteiro, né, que a gente vai mostrar aqui no outro quadro. Então assim, o quadro ocupando metade da largura, metade, e na altura 1/3 da folha. Então coloco ele aqui pela metade do corpo, ou então até o rosto dele inteiro aqui. Agora o segundo quadro aqui, seria o primeiro. O segundo, né? Um exemplo. Quadro ocupando metade da largura, a mesma coisa, ó, metade. Então a largura é essa.
da largura útil, né? Porque você tem que ter o desconto da margem. E na altura vai ter metade também, só que metade de uma folha que tem 29,7. Então é aqui, ó, mais ou menos aqui. Então aqui eu já fiz, ó, metade da folha. Tá? Na altura metade, então teria a outra metade aqui para baixo, e na largura metade também. Por exemplo, aqui eu poderia colocar, deixa eu apagar aqui que ficou esquisito. Mouse é difícil de desenhar, tá? Isso aqui eu estou fazendo só para dar um exemplo mesmo. A ideia não é desenhar aqui, então vou fazer aqui pequenininho aqui. Aqui. Então, digamos que esse personagem esteja andando aqui. Tá? Então, nesse quadro aqui, eu poderia colocar o personagem aparecendo aqui, ó, dos pés à cabeça, saindo de um quarto, indo para a sala, ou saindo da cozinha, enfim, servindo alguma coisa a alguém, né, dentro desse espaço. Ou andando no shopping, no supermercado, fazendo compra aqui com carrinho de compras aqui na mão. Bem, então esse segundo quadro aqui. E o último quadro aqui, a última opção, né, sugestão, ideia, né, mais para dar uma orientação a vocês, não é uma regra, tá? Você pode fazer quadros diferentes. Só não pode fazer um quadro grandão e o personagem pequenininho lá no fundo que a gente não enxerga nada. Então, se você vai fazer um quadro para mostrar o personagem, principalmente em ambiente interno, ele tem que aparecer, então você tem que fazer um desenho maior. Por isso esse thumbnail, né? Por isso esse esboço. O esboço é feito antes, tá? Beleza? Então, aqui o último quadro seria a página total. Também pode acontecer. A gente vê muito isso em super-heróis, né? Quando você quer apresentar um super-herói ao leitor, aí você coloca o super-herói inteiro na página, né? Assim, para chamar atenção. Então, essa ideia dessa folha aqui. Deixa eu apagar isso aqui também. Vou ficar. Tá? Então, seria usando o quadro, a página inteira. Acontece nos dois casos, tá? No ambiente externo, também eu posso usar, ocupando toda a página, e também no ambiente interno, ocupando toda a página. Os dois tem que ter muito cuidado, não é para sair fazendo isso à torta direita, tá bom? Bem, o último slide aqui, então, é o seguinte, o último não, tem mais um, mas o último é só um encerramento mesmo com os dados da aula. Mas esse aqui seria propriamente o último. Então, você tem que fazer o quê? Uma checagem. Então, aqui, vamos ler parte a parte. Aqui, deixa eu ligar. Então, aqui, faça uma checagem dos quadros elaborados até aqui. Então, você vai ver se está tudo certo. Sempre fazendo aquela comparação que eu falei. E aquilo que eu falei logo no início, né? Assim, essa separação em externo e interno é apenas uma orientação. Porque, às vezes, esses quadros podem se mesclar e fogem à regra. Tá? Então, nem sempre você vai seguir isso aqui. Mas é claro, tá? Sempre segue a regra. Caso haja uma situação que você veja necessário, né, que você sinta que seja necessário mudar, você consulta a gente, fala comigo, fala com um colega, vê se você acha legal, entendeu? Não sai fazendo assim só porque você acha mais fácil, não. Então, se você achar uma ideia diferente dessas aqui, você tem que falar, tem que comunicar para ver se vai dar certo. Porque às vezes você vai tentar uma coisa muito diferente que vai dar errado, aí não funciona. Né? Às vezes você faz diferente para ficar melhor, não para ficar pior. Tá? Então, terceiro item aqui, né? Seguindo a divisão esboçada nos thumbnails, né? Aqueles esboços, né? Vamos iniciar a arte final. Então, faço uma divisão dos quadros em uma folha de formato A4. Então, agora você vai partir para o desenho propriamente dito. Você vai pegar a folha, vai dividir os quadros, aí não é mais um esboço, né? Você vai partir do esboço e aí sim vai fazer o seu trabalho, né? O trabalho final, né? Que é essa arte final, só lembrando, a lápis. Né? Antes de iniciar a arte final, verifique mais uma vez a adequação das imagens ao roteiro. Já falei sobre isso. Sempre verificar. Tudo certo até aqui, então comece a desenhar a lápis dentro dos quadros.
fique atento quanto aos espaços destinados aos diálogos das personagens. Isso aqui é muito importante. Que espaço destinado aos diálogos das personagens? São os balões. Então, vou botar aqui, por exemplo, se tem um balão aqui de fala e tem um quadro aqui, né? E aí você fez o desenho do personagem aqui. Não, vamos lá. Vou botar isso direitinho aqui. Vou botar isso direitinho, senão você vai ficar com dúvida. Aqui. Você fez o personagem ali. Tá lembrando, né? Isso aqui é desenho com mouse, então a coisa vai ficar feia mesmo. E aqui você criou o balão de fala, né? Vamos dizer que esse balão esteja certinho. Ele está falando ali. Só que aqui atrás, vamos imaginar que você fez outro balão aqui, assim. Ele falando 2 vezes, né? Até ligando aqui um pedaço ao outro. Aí ele estava falando, continuou a falar, não precisava nem mais essa seta aqui, já que ligou. Aí ele está falando, aí você, né, precisou colocar outro balão. E aqui atrás você colocou um desenho super elaborado, desenhou um prédio, usou réguas, ou fez todas as janelas. Aí o que acontece? Vai ter que apagar tudo. Então não faça isso. Então por isso que tem que destinar isso, né, o espaço do balão antes de fazer a arte final. Aonde se faz esse trabalho aqui? No thumbnail. Tá? Então, primeira coisa, aonde está o balão? O que ele vai falar? É só narrativa? É pensamento? É aqui? Então, o que eu escrevi no roteiro, aqui vai ter a fala dele, o que ele vai falar aqui, o que ele está pensando aqui, o que o outro vai responder, enfim. Tá? Quantos personagens vai ter nesse quadro? Tudo isso é feito no thumbnail, no esboço. Tá? Ok? Então, por isso você tem que se preocupar com isso. Tá? Então, essa aqui seria a última dica, a dica de ouro, porque muitas vezes aconteceu isso com vários profissionais, tá? Isso tem histórias aí da Marvel, da DC, vários profissionais fizeram trabalhos maravilhosos e depois tiveram que botar o balão em cima, tá? Então isso acontece, mas sempre ter cuidado, né? Acontece, mas é uma coisa acontecer por acidente, uma coisa acontecer por negligência, né? Nem quero ver e vou fazer em qualquer lugar. Não é assim, tenta prever. Pode acontecer, de repente você está fazendo o balão cresceu uma letra, a letra ficou um pouco maior, e aí você tem que apagar um pedacinho do desenho. Tudo bem, mas não pode ser apagar tudo, né? Tá bom? Bem, então aqui é a conclusão, né? A conclusão seria mais só para a definição aqui de disciplina, né? Mais a parte formal aqui para a escola, né? Destinado às turmas de ensino fundamental. Então, assim, da nossa parte a gente acabou no slide anterior, e eu espero que vocês tenham entendido. Caso não ainda permaneça alguma dúvida, não tem problema, tá? Isso é normal. É só vocês deixarem alguma pergunta, pergunta até por mensagem de voz, que aí eu respondo em seguida, tá bom? Então essa semana está sendo só videoaula mesmo. Talvez eu tenha que fazer isso até o final do nosso bimestre, né, o final do ano, porque a gente retornou com a aula presencial. E a aula presencial vai ser só para o 9º ano, e com vocês a gente continua em home office, gravando o vídeo. Então, assim, para ficar mais fácil, eu gravo os vídeos e deixo os vídeos postados, porque além do vídeo de vocês, além do trabalho de vocês, eu tenho a aula presencial, então fica difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Mas eu acho que assim a gente vai se entendendo. Qualquer dúvida é só deixar no chat lá da plataforma Teams, e a gente vai se adequando a isso. Tá bom? Fiquem bem, tudo de bom.